Olá, sejam bem-vindos a mais uma Semana Pedagógica Moonshot 2023. Eu sou a professora Andréa Leão e hoje eu quero falar a respeito da cultura digital. O tema da minha palestra é Google Sites em sala de aula para promover engajamento e aprendizagem. Tendo em vista todo o avanço tecnológico que nós estamos vivendo, né, já há bastante tempo, é fundamental que nós, professores, aprendamos a lidar com essa tecnologia ao nosso favor e, principalmente, em favor do desenvolvimento e da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nós precisamos nos lançarmos, né, com toda a garra, com toda a vontade de aprender, para nós inovarmos a nossa sala de aula e, dessa forma, fazer com que os nossos alunos eles se desenvolvam como pessoas, como profissionais. Principalmente, né, nesse período que nós estamos vivendo, um período de pós-pandemia, no qual nós precisamos reaprender a aprender, nós precisamos reaprender a trabalhar, como exercer a nossa profissão de educador, e também levando em consideração o aspecto emocional, principalmente dos nossos estudantes. Então, é fundamental que nós tenhamos sempre à nossa mão ferramentas capazes de trazer engajamento dos nossos alunos, fazer com que eles retomem a motivação para estudar, para aprender novas habilidades. Então, aqui na minha agenda eu coloquei, vou trazer um pouco do cenário no mercado, né, o que o mercado vem fazendo em relação ao uso da tecnologia e como isso vai chegar na escola. Eu vou falar também sobre o histórico da cultura digital, quando começou, quando essa tecnologia ela passou a ser avançada de uma forma mais acelerada, como ela tem impulsionado a vida, nossa vida cotidiana, e como ela chegou na escola, como ela tem chegado na escola. Alguns conceitos essenciais sobre cultura digital e, por fim, eu vou trazer um pouco da minha experiência usando o Google Sites em sala de aula. Quem sou eu? O meu nome é Andréa Leão, eu sou especialista em avaliação educacional pela Faculdade Sertão Central, FASEC, sou professora de Geografia da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará, com graduação pela Universidade Estadual do Ceará, com 15 anos de experiência docente, sempre no ensino médio. Sou estudiosa das metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias digitais para a educação. Sempre gostei de trazer novidades para a sala de aula, sempre gostei de fazer uma aula diferenciada, uma aula capaz de ser memorável para os alunos. E quando chegou a pandemia, eu passei a me debruçar ainda mais sobre esse assunto, sempre com o objetivo de trazer engajamento dos alunos e oportunizar para eles uma forma diferente de aprender, deles desenvolverem o seu próprio aprendizado. Atualmente, eu sou técnica da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, a CRED1, localizada no município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, no Núcleo de Tecnologias Educacionais, com formação de professores. Então, aqui, né, já quero destacar que é uma honra e um prazer estar participando da Semana Pedagógica Moonshot como palestrante. Eu venho acompanhando a Semana Pedagógica da Moonshot desde quando ela surgiu, no ano de 2020, como plateia, né, sempre assistindo às palestras maravilhosas, inclusive, né. Então, eu tenho me capacitado também através da Moonshot. E hoje é com toda a alegria, né, com imensa alegria e satisfação que eu estou aqui palestrando para falar um pouco sobre a minha experiência. Então, marque nas suas publicações, @prof.andrealeão_, @moonshot_educação, né, para poder a gente fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, né, cada vez mais para professores que estão aí necessitando, que estão precisando, né, de uma ajuda nesse desenvolvimento das ferramentas educacionais. Enquanto isso, no mercado. Então, de acordo com a revista Exame, uma matéria publicada agora nesse ano, né, em dezembro de 2022, existem cinco tendências para avaliação para o ano de 2023,
E essas tendências são o ensino híbrido, a educação socioemocional, o e-learning, o microlearning, a personalização do ensino. Então, essas são as tendências que vão permear a educação do ano de 2023 e eu creio que isso vai se consolidando a cada ano. Então, cada revolução mundial, ela traz essa natureza disruptiva, né? Então, traz essa realidade do mundo do trabalho e faz com que chegue no ensino, na nossa prática pedagógica de forma disruptiva. Então, essa mudança vivenciada hoje pode impactar até 50% dos empregos, certo? Então, a pandemia, mais uma vez destacando, né, ela e seu consequente isolamento social foi um processo que acelerou ainda mais essas tendências. Então, eram coisas que estavam se desenvolvendo, mas a pandemia ela fez com que isso sofresse um boom, por assim dizer. Então, aqui no Brasil, né, ele é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, com 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Então, essa temática da competência socioemocional, ela vem sendo colocada em pauta cada vez mais, inclusive na própria BNCC. Então, é necessário com quê? É necessário que nós, professores, aprendamos a nos desenvolver também no aspecto socioemocional, porque nós precisamos ter sempre em mente que a nossa missão é ajudar os nossos alunos a se desenvolverem profissionalmente, a desenvolver as suas habilidades. Então, junto com isso, precisamos também levar em consideração esse aspecto socioemocional dos nossos alunos. Então, um outro relatório do Future of Jobs revela que algumas habilidades se tornaram mais importantes no local de trabalho, como o pensamento crítico, a resolução de problemas, gestão de pessoas e a criatividade. Os empregadores, eles querem profissionais que entendam como tomar decisões difíceis e mostrar suas habilidades de liderança. Então, essa reportagem, ela vem destacando exatamente isso, que quanto mais o profissional, ele é habilitado, ele é capacitado para lidar com seus aspectos socioemocionais, aprender a lidar com críticas, ou mesmo a fazer suas críticas, mais esse mercado vai absorver esses profissionais. Então, é possível mapear 5 principais tendências do cenário educacional. O ensino personalizado, como estratégia que usa a tecnologia para considerar as características individuais de aprendizagem de cada aluno. O ensino híbrido, que é um formato, né, que foi adotado de forma emergencial aí desde o início da pandemia, mas que hoje ainda está sendo praticada. O e-learning, ou aprendizado eletrônico, que é uma modalidade de ensino à distância, e a educação socioemocional, que é uma das exigências da Base Nacional Comum Curricular. Ok? Então, dentro desse destaque que eu trouxe aqui, né, eu quero fazer essa reflexão. Não dá mais para nós simplesmente deixarmos essas mudanças acontecendo lá fora e a nossa sala de aula permanecer do mesmo jeito. A nossa prática pedagógica não sofrer essas mudanças que acontecem fora da sala de aula. Então, de acordo com a BNCC, a competência 5 tem o objetivo de trazer a tecnologia como ferramenta de desenvolvimento pedagógico, onde o estudante deve aprender a usá-la de maneira significativa, reflexiva e ética. Então, a cultura digital como competência foca no uso específico de recursos tecnológicos, mas com senso crítico. O texto da BNCC, na competência 5, fala: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então,
a BNCC, como um documento norteador, orientador, ele vem trazendo essa realidade que não dá mais para negar. Então, isso implica o quê? O autodesenvolvimento do professor. Então, nós precisamos aprender a nos utilizarmos da cultura digital em prol do nosso trabalho ficar mais efetivo e eficiente e os nossos alunos conseguirem desenvolver as habilidades também descritas na própria BNCC. Então, a cultura digital, ela passou a ser chamada dessa forma bem recente, mas basicamente nós podemos dizer que ela surgiu com o desenvolvimento do primeiro computador ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, veio a internet, que foi inicialmente criado por militares, né, durante a Guerra Fria, então havia um interesse, né, mais voltado para essas questões militares, de conflitos armados e guerra, né? E esses dois eventos juntos, eles deram o start nas produções digitais. Então, nós podemos dizer que a tecnologia avançada, como nós temos visto, como nós estamos acompanhando já há algum tempo, elas tiveram esse pontapé inicial, esse start, por conta de toda a evolução que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Mas, nas décadas de 1980 e 1990, durante essas duas décadas, a cultura digital ela se tornou mais acessível, né, com os computadores sendo utilizados para uso domiciliar, né, e para além das empresas, e também a internet ela se tornou popular. E aí, por que não comentar a respeito, né, do surgimento do telefone celular, né, os telefones móveis? E aí depois veio a inteligência artificial, né, e tudo mais. Então, o que nós percebemos? Que ao longo da história da humanidade, quanto mais o tempo vai avançando, a tecnologia também vai se aprimorando, estudos novos vão surgindo em relação a isso, e a tecnologia, ela hoje faz parte do cotidiano de cada ser humano. E por que não trazer essa tecnologia como uma ferramenta de trabalho na escola? Então, em relação às possibilidades da cultura digital, são inúmeras na educação. Então, a tecnologia ela deve ser uma aliada, favorecendo o aprendizado em qualquer hora e em qualquer lugar, e por isso ela pode ser utilizada de diversas formas, incluindo com metodologias ativas também de aprendizagem, como, por exemplo, o ensino híbrido, o design thinking, a aprendizagem baseada em problemas e também a aprendizagem baseada em projetos, a gamificação, sala de aula invertida, peer instructions, que é a aprendizagem por pares, entre outras metodologias. Então, metodologia digital, metodologias ativas e cultura digital se casam perfeitamente. Então, tudo isso nós podemos usar na nossa sala de aula. E o que é melhor, dessa forma nós conseguimos fazer com que os nossos alunos eles saiam daquela posição passiva, de só ficarem sentados em suas cadeiras, ouvindo o que nós professores temos para ensiná-los, e muitas vezes eles não conseguem se concentrar por algum motivo, ou por qualquer motivo, e vamos chamando os nossos alunos para participar de forma ativa durante a aula. E dessa forma, o aprendizado ele vai se consolidando na mente dos nossos alunos. Alguns conceitos essenciais. O primeiro, a cultura digital é o conjunto de práticas, costumes e interações que utilizam tecnologia como um dos principais meios. Então, é claro, quando se fala em cultura digital, é claro que nós estamos falando de uso de tecnologia, certo? Então, não tem como a gente errar, né? Não tem como pensar em cultura digital e não pensar em uso de tecnologia. O segundo, a cultura digital ela precisa de elementos físicos para ser aplicada, como as TICs, tecnologia da informação e da comunicação. Em se tratando do conjunto da escola, cultura digital requer o uso desses elementos físicos. Então, as tecnologias de informação e da comunicação
são essenciais para o desenvolvimento de uma cultura digital na escola. O terceiro, inserir as novas tecnologias exige, portanto, planejamento estratégico, repensar espaços de aprendizagem, a formação de professores e a forma de produzir e transmitir conhecimento. Então, o desenvolvimento da cultura digital, ela exige toda uma mudança de paradigmas, toda uma mudança de cenário, inclusive nos aspectos físicos realmente. Então, é preciso repensar os espaços de aprendizagem, não ficar somente atrelado à sala de aula, que o aluno ele não só aprende enquanto ele está dentro da sala de aula, ele aprende em todos os espaços da escola e até fora da escola também. É preciso pensar na formação dos professores, promover mais momentos de formação, de capacitação para esses professores, principalmente, existem ainda muitos professores que não têm as habilidades desenvolvidas para o uso dessas ferramentas, então é necessário que haja essas formações. E a principal mudança que eu vejo é a mudança de paradigmas interna. Então, o professor, ele precisa estar aberto a essas mudanças. Se ele quer realmente acompanhar o desenvolvimento da educação dos seus alunos, da aprendizagem dos seus alunos, é necessário que ele pense na sua forma de produzir e de transmitir conhecimento. E então vamos, falar um pouco da minha experiência com o uso do Google Sites. Bem, o Google Sites ele é uma ferramenta grátis que permite criar sites completos usando elementos e modelos prontos, com recursos profissionais, Esses recursos do Google eles são ideais para criar páginas de conteúdos educacionais de empresas, empreendedores autônomos e outras iniciativas como ONGs. Então, o Google Sites é uma ferramenta extraordinária, por exemplo, para a produção de um trabalho no qual os nossos alunos precisem fazer a apresentação desse trabalho. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, aqui essa interface, mostrando como a gente encontrar o Google Sites. Então, nós precisamos acessar o nosso Drive. Aqui nesse campo tem um sinalzinho de mais com a palavra novo. A gente clica nele, ele abre essa janelinha e vamos clicar aqui na palavrinha mais. Abre essa segunda janela e o Google Sites se localiza aqui, certo? Assim que a gente clica, no Google Sites, ele vai abrir a página, a primeira página, certo? Então, essa é a interface que vai abrir para que a gente possa começar a modificar, criar o nosso site. Então, aconselho-se, a gente dar um nome para o nosso site, tá certo? Adicionar um título. E depois disso, a gente vai fazer as outras modificações, como alterar o título da página, alterar a imagem de fundo. Esse lateral aqui, direita, nós temos tudo que a gente vai precisar, se quiser, inserir no site. Então, são os elementos que a gente tem disponíveis para nós acrescentarmos no nosso site. Aqui, uma experiência prática. A gente pode escrever uma mensagem de boas-vindas, a gente pode fazer a alteração da fonte, tá certo? Então, é só clicar, é muito simples, é só clicar que a gente já consegue fazer essa alteração. Essa barrinha de ferramentas aqui em cima dá para a gente fazer a alteração no tipo de fonte, que são inúmeras, pode colocar em negrito, podemos colocar em sublinhado, podemos fazer uma série de modificações, assim nós queiramos. Aqui no menu lateral, nós temos, nessa parte aqui inicial de cima, nós temos, se a gente clicar em inserir, nós podemos inserir caixa de texto, imagens, incorporar links ou imagem do seu Drive. Nessa segunda parte aqui do meio, blocos de conteúdo. Aqui você pode definir o layout do seu site, organizando as informações. Então, aqui tem várias formas da gente distribuir o nosso layout. E nessa última parte de baixo, nós temos elementos que podem ser inseridos no nosso site, como vídeos, botão, links de redes sociais, entre outros. Então,
também nós temos um arsenal de elementos que a gente pode inserir no nosso site. Se nós clicarmos em página, aqui ele vai criar uma série de subpáginas, certo? Então, nós podemos fazer várias páginas, tá certo? Então, só clicar aqui em página, que é como se fosse um subtema do nosso tema central, que é a primeira página do nosso site. E clicando em temas, nós podemos alterar o tema e também a fonte do site, certo? Então, aqui um pouco dessa primeira parte aqui do Google Sites. Então, a proposta para a sala de aula. Então, assim, o Google Sites eu utilizei em turmas de terceiro ano, após ministrar o conteúdo sobre urbanização brasileira. Então, assim que eu terminei de ministrar esse conteúdo, de passar as informações necessárias, os conceitos essenciais desse conteúdo, eu passei para os alunos uma atividade avaliativa, né, no caso de avaliação formativa, para eles desenvolverem dentro de 2 semanas. Então, em primeiro momento, era uma atividade que eles deveriam desenvolver em grupos, pedir para que eles formassem equipes de até 8 membros, 8 componentes, e cada grupo eu dividi um tema. O tema de cada equipe era sobre os problemas urbanos existentes no Brasil, e cada equipe ficou com um problema, certo? Então, foi assim que eu comecei a distribuir esse trabalho avaliativo, essa atividade avaliativa. Depois que tudo definido, eu apresentei para eles no projetor, né, eu fiz uma projeção de um tutorial do Google Sites, como utilizar o Google Sites, mais ou menos parecido com esses slides anteriores. Eu mostrei para eles como é que a gente faz para dar o título do site, como é que modifica a página, como é que modifica a imagem de fundo, as fontes, como inserir vídeo, como inserir textos, como inserir imagens, como inserir links. Então, eu fiz todo esse passo a passo para eles, dizendo que era isso que eles deveriam fazer, né, para trazer com 2 semanas depois. E depois disso, eu compartilhei com eles o site que eu havia criado da turma. Então, eu fiz uma página, que ficou como uma página inicial da turma, e nessa página inicial eu mostrei para ele que haviam subpáginas. Haviam 8 subpáginas, na qual cada equipe ficou com uma página, que aquela página ficaria para eles modificarem por equipe. Eu mostrei direitinho, pedi para eles terem cuidado deles não entrarem na página da outra equipe, para eles não modificarem, não prejudicarem o trabalho dos colegas e tudo mais. Então, ao finalizar, eu pedi para eles que eles não precisavam publicar, porque antes da publicação eu precisava fazer a avaliação, né? Eu pedi para eles verificarem, né, através da visualização, para ver como é que o trabalho deles estava ficando, tá certo? E eu pedi para que eles não publicassem, porque eu ia verificar e fazer a minha avaliação do site, né? Então, defini alguns critérios que eu também havia passado para eles, e dentre eles foram a criatividade, o domínio de conteúdo, a ortografia e a harmonia dos elementos. Então, eu quis verificar com eles se eles conseguiram, né, atribuir para cada critério deles, se eles conseguiram fazer, né, conseguiam fazer aí um site bem bonito. E não para minha surpresa, né, porque os alunos, a maioria sempre nos surpreendem bastante, os sites ficaram muito bonitos, certo? Eles capricharam realmente, e eles sempre estavam me consultando para pedir opinião, para ver essas questões das próprias informações, e eu ia dando as dicas para eles, orientando para eles fazerem um trabalho bem feito, porque quando eu terminei a minha avaliação, eu publicizei, né, eu publiquei o site deles no grupo da escola, de pais, né, e também dos professores, e todo mundo super elogiou, todo mundo ficou muito contente, né, os trabalhos, os próprios alunos, depois eles apresentaram esse trabalho em sala de aula, né, para cada equipe, e enfim, foi um sucesso. Eu me senti muito contemplada com essa ferramenta, e os alunos também, eles gostaram de ter participado desse momento de criatividade, porque
todas as coisas, todas as vezes que nós propomos aos nossos alunos, esses momentos de que eles têm que colocar a mão na massa, que eles têm que participar fazendo os trabalhos, que eles têm que mostrar a criatividade deles, eles se superam e eles encantam de verdade. Aqui eu trouxe um modelo de um site que foi criado por outros alunos, não do terceiro ano, mas alunos dos primeiros anos, que eles tiveram que desenvolver um site, né, no caso, de produzir aí esse trabalho a respeito dos índios. Então, também um trabalho feito de equipes, certo? Foi dividido pela turma e cada equipe ficou com um tema a respeito, né, dessas questões indígenas. E essa equipe, eles falaram sobre as manifestações e a ocupação dos indígenas no meio político. Então, aqui a gente pode ver, né, como eles utilizaram imagens, né, de fotos, colocaram textos, assim, fizeram um layout bem agradável, né? Então, eu gostei bastante, inseriram vídeo, então eles captaram a minha mensagem em relação a essa produção de site e eles também amaram fazer esse trabalho, né, os alunos de primeiro ano. E, finalizando aqui, né, esse momento, eu destaco aqui uma frase de John Maeda, que ele fala: devemos investir em educação para desenvolver uma perspectiva mais híbrida para a criatividade no século XXI. Tecnologia, negócios, design. Então, nós precisamos investir nesse momento, em nós também, né, porque a gente precisa acompanhar essa evolução, nós não podemos mais ficar de fora, né, não cabe mais o professor que não tem aí as habilidades tecnológicas, pelo menos procurar desenvolver, não é isso? Porque o século XXI, ele está exigindo isso de nós. Então, a tecnologia agregada aos negócios e ao design. E dessa forma, a gente vai ser um professor memorável, né? Que é isso que nós queremos ser, principalmente porque nós estamos ajudando os nossos alunos a se desenvolverem como pessoas também. Portanto, a tecnologia é uma realidade presente em toda a sociedade e, por isso, não poderia ficar de fora do processo de aprendizagem nas escolas, pois a transformação digital exige que tenhamos que ser cada dia melhores em todos os aspectos da educação. Então, eu quero deixar aqui a minha enorme gratidão, mais uma vez, em estar podendo falar sobre essa minha experiência. Eu espero poder contribuir de alguma forma para quem estiver participando da Semana Pedagógica. Eu deixo aqui os meus contatos, já destaco que eu tenho publicações, eu tenho publicado conteúdo nas minhas redes sociais sobre avaliação educacional e metodologias ativas de aprendizagem, tá certo? Então, mais uma vez aqui, eu deixo o meu Instagram, meu Facebook, o LinkedIn e o WhatsApp. Caso alguém tenha interesse em conversar comigo a respeito desses assuntos, é só chamar que eu terei maior prazer em atender. Mais uma vez, gratidão. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.